Eu cumprimento os irmãos, a igreja com a paz do Senhor e a vocês que estão acompanhando a gente nessa live. Vamos adorar o nome do Senhor nesta manhã com louvor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações de um vil tentador, lembranças de um passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está com o sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, amado Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está com o sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, amado Jesus. Amém. A paz do Senhor, bom dia, você que está na live, no aconchego de seu lar, que Deus abençoe a sua residência, como toda a sua família. Hoje a lição é a lição 6, a teologia de Eliafaz, só os pecadores sofrem. Eu vou solicitar aqui ao professor que nos eleve ao Senhor em uma rápida oração e depois nós vamos dar sequência a essa lição de hoje. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui, pelas nossas vidas. Pedimos ao Senhor que nos conduza, ó Pai, nesses minutos, ó Pai, de estudo aqui. Nos oriente, ó Pai, na Tua Palavra, para que possamos trabalhar o assunto, ó Pai, de forma, Senhor Deus, profunda e, ao mesmo tempo, ó Pai, rápida, atendendo, ó Pai, a necessidade do Teu povo, ó Pai, de mais conhecimento,
de esclarecimento sobre um tema, Senhor Deus, tão importante que é o tema da lição de hoje. Nos orienta, nos capacita, nos dirige, que o Espírito Santo do Senhor esteja conduzindo todo esse trabalho, não só aqui, mas em todas as classes e onde essa lição estiver sendo lecionada. Capacita os professores, orienta, instrui, ó Pai, e edifica a tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como já tinha dito, né? A lição, a teologia de Elifaz, só os pecadores. A teologia dele, só nós. Eu me incluo nisso, porque também sou pecador. Só os pecadores sofrem. No texto áureo, lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, sem isso mesmo. Jó, capítulo 4, versículos 7 a 8. A verdade prática: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A leitura bíblica em classe, você que se encontra em casa, de posse da palavra de Deus, a Bíblia, se encontra no livro de Jó, capítulo 4, do 1 ao 8, Jó, capítulo 15, do 1 ao 4, do 22, capítulo 22, do 1 ao 5. Jó, capítulo 4. Então respondeu eficaz Eliafaz, o temita, e disse: se intentarmos falar-te, em fazer-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos, esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levaram os que tropeçam e os joelhos desfalecem, sofisticaste. Mas agora te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto os que lavaram iniquidade, semearam mal, e seguem isso mesmo. Agora Jó 15. Então respondeu Eliafaz, o temita, e disse: porventura dará o sábio em resposta à ciência do vento? E encherá seu ventre de vento oriental? Arguindo com as palavras que nada serve e com razão que nada proveito. E tu tens feito não o temor, e diminuís os rogos diante de Deus. Agora Jó, capítulo 22. Então respondeu Eliafaz, o temita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo, prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que te faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreendes pelo temor que tem de ti, ou então consiga em juízo? Porventura não é grande a tua malícia em ter as observação geral: destacar o pensamento teológico de Eliafaz, que faz
uma defesa contundente de religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofrem. Então, na teologia do amigo mais velho de Jó, somente os pecadores sofrem. Amém? Vamos dar sequência. Pastor Jorge estará nos abençoando com seu comentário. Meus irmãos, paz do Senhor, bom dia a todos. Prazer estar com os irmãos que estão presentes aqui no templo e com nossos irmãos queridos que estão nos assistindo, participando dessa escola pelas redes sociais. Meus queridos, a lição 6, que o pastor Ezequias Soares, que foi o comentarista dessa lição, ele, penso eu, que no título a gente já consegue entender alguma coisa. A língua portuguesa é uma língua linda, mas muito difícil. A pontuação é fundamental. O título diz o seguinte: a teologia de Elifaz, : só os pecadores sofrem? É uma pergunta, não é afirmação. Só os pecadores sofrem. Não. Só os pecadores sofrem? Ele está perguntando algo, isso é uma pergunta retórica. Ele pergunta algo que ele já sabe a resposta. E é exatamente para suscitar em nós que estudamos, todos os que estão tendo a alegria de estudar essa lição, que ele não concorda que todos sofrem. É uma pergunta retórica, ou seja, é uma pergunta que você faz já sabendo a resposta, mas para suscitar um pensamento e uma discussão. Então, a pontuação aqui é fundamental. A teologia de Elifaz, : só os pecadores sofrem? É a pergunta que ele está fazendo. E o pastor Scofield já na sua introdução aqui, já deu a resposta. Não. Não só os pecadores sofrem. Absolutamente não. Sofrem todos, justos e injustos, inocentes e culpados. O sofrimento nos iguala, irmãos. O dinheiro nos diferencia, a condição acadêmica nos diferencia, a cor da pele, eu sei bem porque eu sou negro, nos diferencia, mas se tem uma coisa que iguala a todo mundo, é o sofrimento. A doença, por exemplo, todos nós somos sujeitos à doença. A pandemia que está assolando a humanidade pegou ricos, pobres, gordos, magros, altos, baixos, bonitos, feios como eu. Todo mundo está sujeito a enfrentar essa luta terrível com uma doença silenciosa, traiçoeira e profundamente letal. Então, a pergunta que o comentarista faz é uma pergunta que ele faz exatamente para suscitar o raciocínio. Já sabendo a resposta e na sua exposição ele fala sobre isso. O tópico 1, os pecadores no contexto da justiça retributiva. A lei, o subtópico primeiro, a lei da semeadura e da colheita. Ele cita das virtudes, algumas das virtudes do caráter de Jó. No capítulo 4, versos 3 e 4, isso aqui é muito bonito, eu quero ler. O verso 3 e o verso 4 do capítulo 4 de Jó. Diz assim: eis que ensinastes a muitos, e tens fortalecidos as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Uma linguagem poética e rebuscada, erudita. Os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Ou seja, ele elogia a capacidade de ouvir e de aconselhar que Jó possuía. Jó investia o seu tempo precioso com as pessoas. Mesmo ele sendo milionário, o homem tinha dinheiro para arrastar com enxada. Rico, muito rico. Mas você percebe, na leitura do livro e nos comentários, que ele não era uma pessoa que era regido pelo dinheiro. O dinheiro fazia parte da vida dele, não era a vida dele em si. Ele tinha tempo, ele ouvia as pessoas e aconselhava. Outra coisa,
Zofar e Bildade, os 3 amigos, eram amigos mesmo. Pessoas que estavam, senhor, do convívio pessoal, perfeitamente, do convívio pessoal de Jó. E você percebe, você estudando e lendo o livro e vendo o comentário, que houve aqui um debate teológico de alto nível. Jó era um homem culto, letrado, porque só as expressões que ele usa, você vê que ele era uma pessoa que teve condição de estudar e quis estudar, né? Tem gente que tem condição e não quer estudar. Tem gente que quer estudar, mas não teve condição. Ele e seus amigos eram pessoas doutas, capazes, letrados, eruditos. E o debate entra num cunho teológico de alto nível. Ele começa elogiando, fala das virtudes que Jó tinha, que eram muitas, mas depois ele começa a confrontar. Ele, apesar de ser seu amigo, ele confrontou e achou alguns defeitos pesados em Jó, que a gente discorda. Não que ele fosse perfeito, mas a gente percebe que a teologia que ele faz, ela tinha alguns defeitos. Ele faz 3 discursos, os irmãos vão falar sobre isso, eu vou falar rapidamente. O texto bíblico nos diz que ele faz 3 discursos. O primeiro discurso ele faz, não acusou Jó diretamente de pecado, mas, todavia, contudo, disse que o sofrimento não atinge os retos e aos inocentes, mas somente aos ímpios. Ele defendia que sofrimento é uma correção de Deus. Todos os sofrimentos que existem são correção de Deus. Absolutamente errada a posição dele. Eu respeito o direito que ele teve de se expressar, mas não abro mão do meu direito de contradizer e não aceitar. Segundo discurso ele não apresenta a resposta para o sofrimento do seu amigo Jó, mas falou sobre o sofrimento dos perversos. Ou seja, o sofrimento só atinge os perversos. O que faltou ali irmãos, foi uma palavra mal interpretada da nossa língua, mas uma palavra muito bonita, que é você ter empatia. O que é empatia? Meus professores aqui podiam me ajudar. Empatia. Empatia é você se simpatizar por alguém, ser simpático a alguém, a ponto de se colocar no lugar dela. É muito fácil. Senhor? Ou na alegria ou no sofrimento. É muito fácil você apontar o dedo para o outro. Fulano de tal, filho dele é complicado. Isso acontece muito com o pastor. Vira e mexe, tem um pastor com problema com o filho. E quem não sabe do que está acontecendo, acha-se no direito de esticar o dedo e condenar o pastor. Errada a sua teologia. Você conhece, sabe o que eu passo? Você vive comigo? Você sabe como que eu eduquei meus filhos? Sabe se o erro é meu ou se o erro é dele? É errado. Isso é falta de empatia. E cuidado, porque quem faz isso pode viver isso amanhã. Exatamente. Eu estou falando aqui, não estou defendendo a minha causa, não. Estou falando porque eu já vi muita gente que fica esse é filho do pastor. Você é filho do pastor? E daí? Melhor que você quer ser filho do capeta. Filho do pastor está muito bom. Ele tem chance, o pai dele está orando por ele, a mãe está orando, está pagando o preço. O que faltou ele faz foi, por ser amigo de Jó, foi empatia, colocar-se no lugar do outro. Acusar é fácil. Todo mundo tem um pé de barro nesse mundo. Já preguei isso aqui nessa igreja um dia. Isso é uma expressão erudita que quer dizer que eu sou de carne e osso, mas meus pés são de barro, ou seja, existe em mim algum defeito. Todo mundo tem problema. Ninguém pode apontar para o outro, porque todos nós temos os nossos defeitos. E ai de nós se não fosse Jesus. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Ai de nós se não fosse a palavra. Jesus nos compreende, nos aceita e nos ama incondicionalmente. Não é como um homem que impõe algumas
Se não for assim, não presta. O pastor tem que ser irrepreensível, a mulher dele tem os filhos, é uma família de robô. Mentira, isso não existe. Então, o que faltou a Elifaz foi empatia. E no terceiro discurso dele, que é o último discurso que ele fez, ele afirma categoricamente. Aí, veja bem, ele começa lentamente, fala das virtudes de Jó, mas vai deixando no transcorrer do seu pensamento que Jó estava errado. Ele quis dizer que tudo que Jó estava passando foi porque ele colheu, baseado na teologia da época, que dizia isso. Se a pessoa tem um câncer, é pecado. Se a pessoa ficou careca, é pecado. Se engordou, é pecado. Se come muito, é pecado. Se come pouco, é pecado. Tudo é pecado. Pode até ser. Mas quem não está sujeito ao pecado? Então, ele no seu discurso, ele afirma categoricamente que o sofrimento de Jó era Deus exercendo juízo em relação à pessoa de Jó. Pois Jó estava distante de Deus. Quem é ele para falar do patriarca Jó? Ele tinha que dobrar a língua dele para falar de Jó. O que Jó passou, certamente, na minha concepção, ele não conseguiria nem sonhar em passar. Então, eu respeito a teologia de Elifaz, mas sou absolutamente contra ela. Sofrimento, dor, acidentes, infortúnios, todos nós, todos os seres humanos que já viveram, que vivem e que vão viver sobre essa terra podem passar. A Bíblia fala sobre o dia mau, irmãos, está lá em Efésios. A Bíblia fala sobre o dia mau que vem, que bate na sua porta, que bate na minha, já bateu na minha porta várias vezes. Eu tinha uma irmã, só tinha uma irmã. Deus levou. Menina culta, inteligente, falava 3 idiomas, viajou várias partes do mundo. Um câncer pegou a minha irmã e ela era de uma igreja bem, daquelas igrejas ultra, mega, neopentecostais, que tudo é demônio. Ela não quis tratar. Quando ela assustou, não teve mais jeito. Jurou minha filha. Carreguei ela no colo para poder fazer quimioterapia. Ela pecou? Certamente. Mas só ela que passa por câncer? Não. Todas as pessoas estão sujeitas a qualquer tipo de problema. Então, a teologia de Elifaz é uma teologia furada. E o que é pior, irmãos, que essa teologia, ela gerou, ao longo da história da humanidade, base para outras teologias que existem no nosso país e no mundo. A teologia da prosperidade, irmãos estudaram isso aqui, sabem que a teologia da prosperidade se baseia pouco nisso, e do pensamento positivo. O que é isso? O que é da prosperidade? A prosperidade é o seguinte: quem é servo de Deus, tem fé em Deus, não tem doença e é rico e tem dinheiro. Eu estou me vigiando para não falar mal de algumas igrejas que tem por aí. Igreja grande em Belo Horizonte, viu? Igreja famosa, poderosa, toda poderosa, está pregando doutrina de demônio. Doutrina da prosperidade não é bíblica e nem pensamento positivo. Não tem cristologia, não é bíblica. O Cristo não está no centro. O que é pensamento positivo? Essa famosa teologia. Você tem que pensar positivamente. Aí você começa a tomar a posição de Deus. Ó Deus, eu ordeno, ó Deus, eu exijo, ó Deus, eu quero, eu mando que o Senhor me prospere. E eu não quero pressão alta, nem colesterol alto. Eu sou dizimista, ofertante, sou um bom marido, e eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero... Não. Você pede a Deus, você suplica ao Senhor, e Ele, por te amar e por ter misericórdia, vai te dar, segundo a sua sabedoria. Tem igrejas grandes em Belo Horizonte, irmãos, aí você sabe o que eu estou falando. Não vou dar um nome, porque eu não sou doido, para não ser processado. Mas tem igreja grande em Belo Horizonte, que muita gente sai da nossa igreja para ir lá cantar, tocar, e não sabe que a teologia deles não é bíblica. Muitos saem da nossa igreja e abrem igrejas com o nome de assembleia, que não são assembleia.
Assembleia de Deus da vara de Moisés. E começa a pôr um nome, mas a teologia deles é de prosperidade e de positivismo. Repito, doutrina de demônio. Gente, igreja é assembleia. Nasci na assembleia, não estou dizendo que ela é perfeita, não. Mas ela tem linha teológica. Se o pastor pecar, no caso que eu sou regional, a minha diretoria vai sentar a borracha em mim. Está correto. E eu, como pastor regional, não aceito coisa errada. Se chegar para mim alguém falando de outra pessoa, vai ter que trazer provas. Mas se tiver prova, eu chamo e disciplino. A qualquer um, a começar da minha casa. Teologia é a teologia que a Assembleia de Deus defende. Tem outras boas também, mas eu estou falando da Assembleia porque eu sou assembleiano. Nasci na Assembleia de Deus e sei bem as falhas, os defeitos que nós temos, que nós não somos perfeitos, mas a teologia da prosperidade e do positivismo, da confissão positiva, ela se derivou da teologia de Elifaz, que dizia que a pessoa, caso de Jó estava com uma doença terrível, perdeu casa, perdeu dinheiro, perdeu os filhos, perdeu a sua criação, tudo isso é porque ele pecou. Foi mesmo? O que fala no livro de Jó? Que ele era o quê? Reto, justo e íntegro e temente a Deus. Ora, então Deus errou em falar isso. Isso que eu estou falando aqui é um absurdo, falar que Deus errou. Deus não erra. Mas na teologia de Elifaz, Deus errou. Se ele era tão bom, por que Deus deixou que as coisas acontecessem? Tudo bem, meus irmãos, deixa eu parar por aqui, que o tema é tão apaixonante. Se eu não vigiar, professor e pastor, eu vou entrar no tempo dos meus irmãos. Obrigado, Deus abençoe. Nós aqui estamos como esponja, só absorvendo esse conhecimento. Dando um acréscimo aqui no que o pastor falou, se não fosse o testemunho de Deus, vistes o meu servo Jó, para a qualidade perante a Deus da pessoa de Jó era íntegra, era perfeita, não tinha nada que desabonasse a ética dele. Eliafaz, por meio de duas perguntas retóricas que o pastor colocou, que destaca a lei da retribuição. Que podemos destacar? Só se eu for fiel a Deus, Ele fará aquilo por mim. Desta forma, ele se baseia na lei da semeadura. Então, eficaz se baseou na lei da semeadura. Se eu sou fiel, eu recebo. O que o pastor colocou aqui, não há necessidade de eu acrescentar, só de apoiar. Eficaz compara a Jó com seu estado miserável aos perversos que lavram, quer dizer, lavrar é cavar e plantar a iniquidade. Foi o que Jó não fez, em momento algum. Eliafaz compara os gemidos de Jó a um leão banido velho ao fim de vida. Quando o leão, na National Geographic, você vê muito esse tipo de reportagem, eu gosto muito de ver. Então, quando o leão chega numa certa idade, ele é excluído da manada. Aí o que acrescenta nele? Aquele montão de carrapato. E ele fica ali gemendo, porque não tem mais condição de caçar, ou às vezes até de mastigar uma presa. Então a tendência dele é ficar gemendo até morrer. E faz essa comparação. Você está parecendo um leão velho que chegou no fim de vida. Da vida dos seus pecados estavam sendo pagos agora com sofrimento total. Quer dizer, é o julgamento, é a falta de empatia. Eu vou julgar porque você está errado. Esse tipo de julgamento tem demais na igreja, em qualquer denominação.
em qualquer denominação. É fácil julgar, é fácil apontar. O duro é passar pela prova, sendo fiel a Deus. Quer ver um exemplo? Paulo e Silas, não é isso? Estavam ali na cadeia, a Bíblia diz que eles estavam com os pés, depois de ter apanhado, de ficar com as costas sangrando, ali preso nas cadeias do toco, os pés presos, deitado, com as costas feridas, não tinha o que tem hoje, direito à alimentação, direito à visita, não. Naquela posição que estava, com os pés presos, não tinha direito, eu preciso ir no banheiro. Não, o que eles faziam? Eles estavam louvando a Deus. Eles estavam louvando a Deus, de uma forma de, o meu sofrimento não está em mim, Deus vai me dar a liberdade. Aí eles louvavam, dessa forma eles estavam pregando para as outras pessoas que estavam dividindo a cadeia com eles. Eu coloquei aqui, ao passar pelo sofrimento, em vez de converter-se em fontes amargas, em vez de murmurar, xingar, o cristão se transforma numa fonte de vida. Em vez de murmurar na hora da dor, ele celebra. Em vez de cerrar os punhos contra Deus, como fez a mulher de Jó, ele adora. Então Paulo e Silas estavam adorando, aí vem um terremoto, e arrebenta todas as cadeias, o carcereiro assim, fugiu, prisioneiro, eu estou morto, eu vou suicidar. Não, nós estamos aqui. Quando os filhos de Deus cantam no sofrimento, na dor, na enfermidade, o nome de Deus é exaltado e os pecados são impactados. Então, o que nós queremos dizer sobre isso? Que na hora do sofrimento, se eu estou louvando, se eu estou abençoando a minha família e a mim mesmo, participando de um culto, mesmo que tiver sob uma pressão muito forte, orando, louvando, sendo santo, continuado sendo separado, a tendência é Deus nos abençoar, em dobro. Nós vemos no livro de Jó que Jó vai receber o dobro disso. Mais para frente a gente fala sobre isso. Observação importante: Eliafaz apela para a visão a fim de autenticar sua teologia, alegando que os seus ouvidos perceberam um sussurro. Dessa forma alega implícito que Jó não era justo ao julgamento. Dessa forma contrasta com o elogio incondicional que o Senhor fez a Jó. Em capítulo 1, do versículo 1 ao 8, 2 e 3. Vistes o meu servo Jó? A palavra faísca pode fazer alusão ao Deus adorado, ungido. Antigamente, a cidade portuária, às costas do Mediterrâneo, na Síria, Faicás, era uma cidade onde Jó, de onde veio, onde atribuiu responsabilidades pagãs a trovões. Esse Efiecás era de lá. Então os trovões eram como nos dias de hoje. Isso aí é Satanás, isso é Satanás que está fazendo isso com você, e tudo é o Satanás, e esquece que nós somos observados por ele não tem acesso. Nós já falamos aqui na lição anterior, o pastor Jorge colocou muito bem colocado. Ele fica de redor, olhando. A minha fisionomia vai mostrar a minha situação interna, meu coração, meu pensamento. Aí ele age. Eliafaz faz menção às pragas levantadas das forças demoníacas, infernais, que procedem da natureza da pessoa. Eliafaz insinua que com o sofrimento de Jó, essa consequência do castigo de Deus por seu pecado, ele não deveria desprezar ou rejeitar aquilo que o Senhor tenta ensinar-lhe. Embora seja verdade que Deus às vezes disciplina as pessoas por suas iniquidades, com dor e sofrimento,
Muitas das vezes Deus nos disciplina, nos aperfeiçoa a morar com Ele com certas dificuldades. Mas no caso de Jó, não. Ele estava, apesar de estar passando por tudo aquilo, ainda tinha um julgamento de todo mundo que estava à volta. Um pensamento meu: a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, nem a maldade humana frustra os soberanos propósitos divinos. O Deus que criou o universo interfere nele quando quer, onde quer, conforme sua soberana vontade. Deus não nos livra dos problemas, mas está conosco nos problemas. Amém? Vou passar a oportunidade para o professor que é à minha direita, e ele vai dar sequência. Eu já falei até demais. Amém. Graça e paz, irmãos. Aqui eu queria só ressaltar aqui 3 pontos. Um, a contextualização, outro, a questão da teoria de Elifaz, e outro, uma abordagem sobre o personagem Elifaz, né? Sobre a postura dele e o perfil dele. Na lição aqui, ela traz, dentro da lição, já no tópico 2, o seguinte: uma ameaça à tradição religiosa. O que ele faz é defender uma postura vigente na época, essa teoria de que todas as pessoas, né, tudo que nós sofremos é consequência do pecado, era comum naquela época. Então ele faz a defesa daquilo que ele cria, o que era vigente e o que ele pregava, né? Até que aqui ele diz uma ortodoxia engessada. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Então, a filosofia que sempre prega que os bons sempre prosperam e os maus sempre vão estar sofrendo, vão estar padecendo. Então, essa é a filosofia. E essa filosofia ela se propaga, como diz o pastor, através dos tempos. Nós encontramos ela hoje, né, muito comum. Inclusive, há uns mais de 20 anos atrás, eu tive experiência de encontrar com a pessoa, e ela dizia o seguinte: se você está doente é porque você está em pecado. Aí eu falei assim: opa, peraí, não é bem assim não. Aí eu falei para ele: quando Jesus foi curar um cego de nascença, perguntaram a Jesus: quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse assim? Aí eu perguntei: qual que foi a resposta de Jesus? Nem ele pecou e nem os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus, o poder de Deus. Então não havia pecado como causa daquela enfermidade, ou causa o que os pais pecaram para que o filho nascesse, fosse punido com a cegueira. Então aí nós vemos claramente que ali naquele contexto ali, os sacerdotes, eles criam nessa teoria de Elifaz, nasceu cego porque o pai pecou, né? Ou até chegar ao ponto de dizer que até a criança pecou, né? Já nasceu cego, já nasceu pecando já, e nessa teoria. E a outra questão que eu argumentei com ele foi o próprio testemunho de Deus. Deus disse que Jó era um homem bom, íntegro, temente a Deus, e no entanto passou por tudo ali. Então eu não posso afirmar que Jó passou por aquilo porque ele pecou, porque o próprio Deus disse que ele não tinha, ele era íntegro e reto, né? O próprio Deus testemunha. Então cai por terra claramente essa consequência direta aí. Nós temos a lei da semeadura. Obviamente, se você planta espinhos, você vai colher espinhos, né? Vamos dar um exemplo prático, que é um exemplo que fica mais fácil. Barrabás, por exemplo. Barrabás foi preso por quê? Porque ele era bom ou ele era mau? Porque ele era mau. Ele poderia ter sido morto na cruz ali no lugar de Jesus? Devia, né? Porque o próprio ladrão diz assim: nós estamos aqui porque nós somos ladrões. Mas este nada fez para estar aqui. Aí nós vemos uma coisa: opa, tem uma coisa errada. Barrabás deveria estar no lugar de Jesus. Consequência natural do ato dele. Porque quem morria na cruz era ladrão ou marginal de alta periculosidade, que era punido exemplarmente.
Então, a consequência normal seria que Barrabás estivesse ali e não Jesus. O próprio Pilatos, quando vai julgar Jesus, fala assim, olha, eu não encontrei nada nele que, né, o condenasse. Para mim, ele não é culpado de nada. Julguem vocês a ele. Que para mim, segundo o meu ver, ele não há culpa nele. Não ele é isento. Então, por aí nós vemos aí que para pessoas boas, eventualmente pode acontecer coisas ruins. Acontece também coisas ruins. E para pessoas ruins também acontecem coisas boas. Tá? Porque, por exemplo, Barrabás deveria estar sendo morto. Ele foi solto. E isso é uma coisa boa. Então, essa teoria ela não se aplica assim 100% como ele queria. Então, nós vemos essa questão. A outra questão, dentro da contextualização, eu me lembro que a esposa de um pastor, ela pregou e ela quase não pregava. Na verdade, foi a única vez que eu vi ela pregando, sabe? Mas a mensagem que ela pregou eu nunca esqueci. E isso também tem mais de 20 anos. E ela disse assim, nunca se viu um Deus como o nosso, que trabalha a favor daqueles que o servem. O nosso Deus é diferente. Como era o Deus naquela época? E entre os outros povos? É um Deus do estilo ele faz. É um Deus justiceiro, um Deus punitivo. Você errou, você vai ser punido. Um Deus que não tem misericórdia. Mas o nosso Deus é diferente, ele tem misericórdia. E aí entra a graça de Deus. Capaz de perdoar os nossos pecados, nos purificar, nos livrar. E não cobrar de nós aquilo que nós deveríamos realmente pagar. Porque pela graça, né, pelo perdão dos nossos pecados, ele nos purifica, né, e nos dá uma nova vida, uma nova mudança. Há uma mudança. Então o Deus nosso é diferente do Deus daquela época e o que eles eram comum. Porque a região de Ur dos caldeus, a região de Abraão, a região politeísta, eles adoravam muitas imagens, muitos deuses. E na cultura deles é um Deus justiceiro, um Deus que não tem misericórdia. E pelo contrário, é um Deus que cobrava muito, né, porque eles tinham que sacrificar os próprios filhos, né, para receber aí fazer um agrado a esses deuses aí. Então nós vemos aí dentro da contextualização, nós vemos aí a teoria de Elifaz, que ela não se sustenta, né? A gente vê muitas vezes pessoas boas, às vezes líderes da igreja, até eu conheço um pastor, por exemplo, que de vez em quando que eu lembro dele, eu oro, ele está com câncer, começou no braço, espalhou, um servo de Deus, perdeu um filho também que abortou, e aí isso é porque todas essas coisas ruins têm acontecido com esse homem, não é um homem de Deus, né? Então Deus permite algumas coisas, como diz, permitiu que aquela criança nascesse cego para manifestar a glória de Deus, ou por um propósito que Deus está trabalhando na vida dele ou na vida da igreja. Então Deus permite que coisas ruins também aconteçam na vida dos crentes. Então temos que estar cuidado para não acusar. E sobre a postura de Elifaz assume a postura de acusador. Sempre como eu comecei a ler aqui o texto de Elifaz, eu lembrei muito da questão ali do deserto, quando Jesus estava no deserto e Satanás estava ali caçando palavras e formas de o derrubar. Quando você vai em Gênesis, você vai ver que ele usa muito bem as palavras para distorcer o que Deus disse, para derrubar o homem. E aqui Elifaz, apesar de ser uma pessoa próxima de Jó, ele também tem uma ação muito direcionada pelo maligno. Lembramos que o maligno estava nesse momento com toda a força atacando Jó. E já havia o levado a perder a saúde e a perder todos os bens. Faltava só que ele se dobrasse e blasfemasse que é o que ele queria. E agora ele começa a atacar a mente de Jó. E começa a acusar a Jó. E existe algo que é muito ruim, que fere muito mais, que às vezes a lição que não trabalhou, é que quando você é inocente e você é acusado. Aquela dor é muito forte. Dizer que você fez algo que você não fez. Ele acusa ele de coisas horríveis mais na frente, como que Jó tivesse feito aquilo. Se você começa no início a ver que Jó era um homem justo, bom, temente a Deus, um homem que ajudava as pessoas, e ele começa a falar que ele não ajudava as pessoas, ele prejudicava as pessoas. Então faz acusações horríveis para ele aqui, vendo que ele não vai conseguir o objetivo. E aí ele começa a apelar, né? Satanás aqui, usando Elifaz, começa a apelar. E um perfil aqui de Elifaz, que ele era legalista.
Ele seguia a lei e ele ficou cego por isso. Então, a pessoa que é legalista, ele fala as coisas, ele fere os outros sem ter noção do que ele está falando. E muitas vezes ele escolhe as palavras, ele fala sutilmente, e sutilmente ele fere muito mais do que se ele estivesse falando direto. Então nós vemos muitas vezes na linguagem que ele faz, que ele sutilmente ele joga, certamente você errou, certamente você fez isso. E ele em várias passagens diz isso. Ele chega ao ponto de dizer que Deus não estava vendo ele, como aqui 22:13, que diz, que sabe Deus, acaso poderá ele julgar através dessa densa escuridão? Né? Grossas nuvens o encobrem de modo que não pode ver. Ele fala assim, você está sozinho, Deus não está nem te vendo. Por acaso ele poderia ver através dessas nuvens? Então colocando em Jó numa situação muito ruim, e ele diminui Jó em todos os pontos, que a própria lição diz aqui, né? Ele diminuindo a Jó, mas no sentido seguinte, assim, porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? Ou seja, Jó, você não é nada, o seu conhecimento, as suas palavras, a sua sabedoria é vento, não tem valor. Então ele diminui, antes ele diz assim, mas quem poderá conter as palavras? Ele estava rodeando. Eu não consigo conter as minhas palavras, eu estou aqui te vendo, estou vendo você sofrendo, mas eu não aguento ficar calado. E aí, se não aguenta ficar calado, vem a bomba. Ele começa a soltar a bomba. Então, ele estava rodeando como Satanás rodeia. Então, o comportamento que ele faz aqui, apesar dele ser classificado como amigo, há aqueles amigos que são amigos por causa de relacionamento comercial, é uma pessoa que está ali frequente por causa de interesse, mas o verdadeiro amigo não fere como ele feriu, ele não é uma pessoa que não age como ele agiu, sem medir as palavras. No momento de dor, no momento de sofrimento, era melhor que ele ficasse muitas vezes calado do que ter ferido a Jó profundamente como ele feriu ali, usando aquelas palavras de forma muito bem arquitetada, como diz o pastor, ele era muito sábio, ele usou isso com muita astúcia para trabalhar e tentar colocar Jó numa situação mais ruim ainda, né, que ele já estava aqui, quer dizer, não ajudou. Né? Então, se você não puder ajudar, aquela forma, se você puder ajudar, você não atrapalhe. Eu assim, ajuda quem não atrapalha, tem sido ditado. Se você não atrapalha, você já está ajudando. Né? Então, ele, com um ar aqui de que ele estava querendo ajudar, querendo que Jó realmente confessasse algum erro, mas se ele era amigo próximo mesmo de Jó, ele sabe que Jó não havia cometido aquelas falhas que ele mesmo o acusou. Então, quando ele passa a acusar de coisas que ele sabe que não é verdade, ele foge um pouquinho do perfil, e a gente vê que ele estava sendo, talvez até utilizado pelo próprio Satanás ali, né, em todas as suas formas aí de abordar. Então, essa é a minha colocação aí sobre ele. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Para nós é motivo de muita alegria, irmãos, estar aqui mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. Isso é muito bom, né? Quando nós temos a oportunidade de estar na casa do nosso Deus. Essa lição é uma lição bastante interessante, os irmãos, os pastores comentaram aqui, e eu acredito que não me resta fazer aqui um pequeno comentário, só mesmo no ponto de vista que foi muito colocado, não sei se os irmãos perceberam na lição, que Jó, ele foi atacado de forma ferozmente, né? De uma forma religiosa, ideológica, de pensamentos, mas uma coisa fez com que Jó sobressaísse esses ataques, e que eu vejo que é muito importante para nós, uma estratégia também usada pelo próprio Senhor Jesus. Qual foi? Jó, ele tinha certeza de quem ele era em Deus. Você vê que ele bate na estrutura espiritual de Jó. Ele tenta atingir a estrutura de Jó.
Mas a convicção, as respostas que Jó oferece a Elifaz, traz-nos a certeza de que Jó tinha uma convicção do seu relacionamento com Deus. Porque, vejamos bem, o comentarista aqui, ele não trata a fala de Elifaz, muitas das vezes, como uma calúnia, que seria os dias de hoje, né? Você acusar alguém de algo é calúnia. E hoje, nos nossos dias, dependendo da maneira que você se refere às pessoas, elas já desistem da sua fé. Não é assim? Fatos, até mesmo enganosos, convence aquela pessoa de que ela não é uma pessoa de Deus, né, pastor? Hoje tem muitas pessoas que se desviam por isso, por alguns comentários. Fulano falou isso de mim, Beltrano falou aquilo de mim. E ali ele fala diretamente com Jó, mas a posição de Jó em Deus faz com que Jó não tome atitudes precipitadas. Jó, ele mantém a sua fidelidade em Deus. Ele, cercado de palavras desmotivadoras e duvidosas, duvidando da fé dele, duvidando do comportamento dele, até dizendo que Deus não era com ele. E se Jó olhasse para a sua vida no ponto de vista de Elifaz, ele ia até pensar isso. Mas a relação, a intimidade que ele tinha com Deus, fez com que ele fosse forte. Imagina Jesus Cristo, o Filho de Deus, pregado na cruz, e as pessoas olhando para ele e falando com ele: desce daí, né? Você não tem motivo para estar aí. Por várias vezes Pedro chegou até Jesus dizendo: não, de forma nenhuma o senhor não vai morrer. Mas a convicção que Jesus Cristo tinha, que ele estava fazendo a vontade de Deus, fez com que ele permanecesse no plano de Deus. E se Jó também não tivesse essa convicção, ele tinha saído fora. É mesmo, você tem razão, Elifaz. Eu não posso estar sofrendo assim. E às vezes o mundo quer fazer isso conosco. Nós mesmos. Muitos de nós, quantas vezes nós nos já colocamos na posição de Elifaz? Né? Muitos de nós já tivemos essa má experiência de abrir a boca precipitadamente para julgar os outros. Muitos de nós. A mídia lança lá uma mentira e as pessoas apoiam. O pastor fulano de tal, que ele é um ladrão. Não é assim? Coloca lá uma lista lá com vários nomes de pastores, aqui é os ladrões. E os crentes vão no embalo. Por quê? Falta isso em nós. Convicção de quem somos em Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem para quê? Para as boas obras. Quando você, meu irmão, quando nós estamos fazendo o bem, nós não estamos fazendo nada demais. Estamos fazendo aquilo para o qual nós fomos criados. Agora, eu acredito que Elifaz, se ele tivesse lido a carta de Paulo aos Romanos, que na época não estava escrito ainda, ele confrontaria muito a visão do que Paulo escreveu aos Romanos. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Romanos que antes de Jacó e Esaú nascer, Deus já tinha amado Jacó, antes dele fazer bem ou mal. Interessante, né? Deus ele já tinha amado Jacó antes dele mostrar se ele faria o bem ou se ele faria o mal. Deus já tinha escolhido ele. Retratando para a humanidade o quê? Que o amor de Deus é incondicional. É incondicional. Agora, nós que chegamos a ouvir o Evangelho, que arrependemos, que chegamos ao arrependimento aos nossos corações,
Nós temos por obrigação, irmãos, fazer o que é certo. Obrigação. Por quê? Porque a natureza divina, ela chegou até nós. Para nós é um privilégio e não uma obrigação. Agora, quando o homem tem a fé por obrigação, ele fica assim mesmo, ele fica vendendo. Se ele faz o bem, ele quer receber o bem. Agora, se você voltar uns anos atrás na história da igreja, você vai ver que todos os pregadores que levantavam pregando a palavra de Deus, todos eles morreram assassinados, queimados. Homens fielíssimos a Deus. Por que será? Será que Deus é injusto? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas, para que a bondade de Deus se manifeste para a humanidade. É difícil de compreender isso? Sim, não resta dúvida. É difícil. Mas quando nós estamos como Jó, aconteça o que acontecer, nós vamos estar firmados em Deus. Amém, queridos? Fique firme, faça como Jó fez. Está te julgando? Está te acusando? Ou se você está acusando alguém, julgando, fulano não presta. Talvez para você ele não presta, mas para Deus ele tem um grande valor. Porque quem pagou o preço de sangue foi Jesus Cristo, né? Então que Deus abençoe os irmãos, e eu agradeço pela rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastores. Os irmãos, louvando o Senhor. Logo depois do louvor, o pastor Jorge estará fazendo a oração final e nos abençoando com a bênção apostólica. Meus irmãos, queridos, vamos ficar de pé, quem puder, aqui no templo. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela lição de hoje. Nós somos bem-aventurados, irmãos. Nós estamos tendo condição de estudar uma lição cada semana. Deus tem nos dado vida e saúde e tem aumentado o nosso conhecimento sobre a sua pessoa. As lições são riquíssimas. Queria falar sobre imanência, sobre transcendência, mas o tempo passou e a gente não... Seria bom na próxima aula a gente falar sobre isso, sobre transcendência e imanência. São termos da filosofia que ele faz, e Jó e os outros amigos de Jó usaram esse pensamento, essa linha que é muito rica. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, por essa manhã que o Senhor tem nos dado, de vida na Tua presença. Cada irmão, cada irmã que está presente aqui no templo,
Muitos dos nossos irmãos estão na cozinha preparando a alimentação que está sendo oferecida aos nossos irmãos que adquiriram um convite para poder ajudar na compra de algumas coisas aqui na igreja. Esses irmãos estão doando o seu tempo, a sua vida. Que o Senhor possa recompensá-los, Pai. Nos dê um almoço abençoado, nos dê um domingo na Tua presença. E que à noite, Senhor, nós estejamos nas nossas congregações, pregando a Tua palavra, testemunhando que o Senhor vive e viverá para todo sempre. Nos despeça em paz, é o que eu te peço em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo da verdade seja com toda a igreja. Deus abençoe. Todos digam amém? Amém.